O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitistes, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Acabamos de ouvir o Evangelho, Jesus falando a respeito das tradições farisaicas que ele nunca recriminou, desde que elas fossem vividas com amor e com misericórdia. Quando você vai ler os grandes teólogos, os grandes mestres espirituais, fica uma coisa muito clara. As pessoas que não entraram ainda na via iluminativa, ou seja, quarta morada para frente, né? Metade da terceira morada, quarta e quinta morada, que é a via iluminativa por excelência, onde a pessoa já é mais assistida pelo Espírito Santo e já recebe a infusão dos dons do Espírito. Ali existe o amor. Aonde existe a fé, mas não desenvolve o verdadeiro amor, ali está o legalismo. Qual que era o problema de todos os fariseus e tantos de nós? Cremos em Deus? Sim. Cremos nos mandamentos de Deus? Sim. Nas tradições deixadas pelos antigos, pelos padres, pelos profetas? Sim. Mas na hora de viver o Evangelho, que é amor, muitas vezes a gente pode parar na letra. São Paulo, que era um legalista fariseu, se converteu. Né? Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele diz: considero tudo como lixo, em comparação a este bem supremo, o conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, São Paulo diz assim: a letra mata, é o Espírito que dá a vida. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, São Paulo também continua. Ele diz assim: ninguém será salvo, ninguém será justificado simplesmente por observar a lei de Moisés,
mas por crer em Cristo Jesus. É o dom da fé. Sois salvos pela fé. É de graça que sois salvos. É pela graça e pela fé que sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Percebe que São Paulo sai do legalismo, sai daquela vida puramente carnal, que se embasa na lei para poder justificar tudo, inclusive os próprios erros, faz uma experiência profunda de conversão e começa a ver as coisas com os olhos de Deus. Começa a ouvir as coisas com os ouvidos de Deus, sentir com o coração de Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele já começa a viver no Espírito. Jesus também, vários trechos do Evangelho, ele censura esse legalismo. Ou seja, pois bem, síntese da nossa introdução desta homilia. Síntese, as pessoas que não receberam uma graça especial de ter os dons do Espírito Santo pela vida de purificação e de oração, elas ficam na lei. Eu tinha um professor muito bom de dogmática, que tinha experiências fortes com o exorcismo. Ele sempre repetia da sua maneira alegre de ser, né? O demônio é legalista, o demônio é legalista. Todos os exorcistas sabem disso. Os demônios são legalistas. Eles vão pegar os mandamentos e ficar jogando na nossa cara. Você não observou isso, você não observou aquilo, você não fez isso, você não fez aquilo. E era o que os fariseus faziam com os outros. Mas agora veio um que é maior do que a lei. Jesus é maior do que a lei. Jesus é Deus, Jesus é amor. Jesus também prescreveu a lei. E Jesus está dizendo, isso que vocês fazem é uma má interpretação da lei de Moisés. Vocês fazem essas coisas por causa do vosso egoísmo. E tantas outras coisas. Agora você vai vendo por que eles se enchiam de raiva, de cólera, porque eles eram pessoas ricas, pessoas estimadas, tinham cargos, tinham poder financeiro, tinha uma vida boa. De vez em quando aparecia um senhor muito simples, um mestre, um rabi, um nazareno galileu, né? Pode vir alguma coisa boa da Galileia, e começava a mostrar os erros daqueles doutores, daqueles chefes religiosos. Então, queridos, o que as pessoas querem ver nos padres, o que as pessoas querem ver nos bispos, nos homens de Deus, querem ver Cristo, querem ver o Evangelho. São Francisco, ele queria que as pessoas lessem o Evangelho na sua vida, que a vida dele fosse um Evangelho. Então vamos pedir a Deus, nesse dia tão belo, tão bonito, de Nossa Senhora de Lourdes, que a gente viva o Evangelho. Por que Nossa Senhora apareceu em Lourdes, a Santa Bernadette? Para ensinar o caminho do Evangelho. Todas as aparições de Nossa Senhora são aparições pedagógicas. Nossa Senhora, como mãe, ela quer nos ensinar a observar, sim, a lei, os mandamentos. Não afastar daquilo que Deus prescreveu. Mas muito mais, Nossa Senhora, que é mãe de todas as graças, mãe do belo amor, ela quer nos conceder o dom do amor, o dom maior. São João da Cruz, grande doutor da igreja, ensina, no entardecer desta vida, serás examinado no amor. O que vai pesar mesmo no juízo é o amor, Porque a fé, a esperança, elas são para esta vida. O amor permanece para sempre. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Nossa Senhora que seguiu em tudo a lei de Israel, mas pela graça de Deus, ela amou muito mais, amou até o extremo da cruz. No dia 11 de fevereiro de 1988, o padre Stefano Gobbi estava no Brasil, peregrinando em missão, um grande apostolado.
e num cenáculo rezado em Manaus, né, na região norte do nosso Brasil, no Amazonas, capital do Amazonas, num cenáculo rezado no dia 11 de fevereiro de 1988, Nossa Senhora deu a seguinte mensagem ao Padre Gobi. Ela diz assim: hoje recordais a minha aparição na pobre gruta de Massabielle. A minha pequena filha Bernadette, desde então, multipliquei nos tempos e nos lugares as minhas extraordinárias aparições. Este século foi marcado por uma forte aparição, por uma minha forte presença. Este século foi marcado por uma minha forte presença no meio de vós. E para tornar perceptível para todos, multipliquei por toda parte as minhas manifestações milagrosas. Porque neste tempo me torno presente no meio de vós de maneira tão nova, contínua e extraordinária, porque estes são os tempos do domínio do meu adversário, o dragão vermelho, Satanás, a serpente antiga, a quem esmagarei a cabeça. Sob o peso do seu domínio, aumentam para vós as provas e os sofrimentos, as feridas e as quedas, e assim torna-se maior para todos o perigo de se perderem eternamente. Então, eu me manifesto a vós de maneira extraordinária para vos convidar à confiança, à esperança, a refugiar-vos em mim através do ato de consagração ao meu coração imaculado. A minha presença torna-se agora ainda mais forte à medida que se aproxima a minha vitória com a derrota definitiva de Satanás. Por isso vos convido a todos a olhar para mim com confiança e grande esperança. O Senhor envia-me a vós para vos levar à sua salvação. Agradecei-lhe por este dom especial e acolhei-o com humildade e gratidão. Eu venho como anúncio da sua vitória. Eu sou enviada para preparar o caminho do retorno glorioso de Jesus. Caminhai na minha luz e tornai-vos os apóstolos da vossa Mãe Celeste nestes últimos tempos. Difundi por toda parte o perfume da minha presença e da minha ternura materna. Com alegria, abençoo a todos. Amém. Que bonita mensagem de Nossa Senhora no Brasil. Eu tive a graça de ir em Lourdes e conto para todas as pessoas: Padre, o senhor já visitou tal lugar? Sim, qual que é o lugar mais bonito que o senhor já foi? O lugar mais especial que eu já fui na minha vida foi Lourdes. Porque Lourdes parece que não remete ao passado. Foi a experiência que eu fiz. Apesar de ser um lugar muito bonito, parece um reino encantado, algo tão belo, parece que toca a nossa infância. Mas Lourdes, a experiência que eu tive, minha, a experiência de ter ido em Lourdes, lá na gruta de Massabielle, ter tomado a água daquela fonte milagrosa, lavado, né? A gente lava as mãos, lava o rosto, tem gente que faz até os banhos ali nas piscinas, bendito seja Deus, simbolizando a água do batismo, a água que purifica, mas Lourdes mostra muito mais. Essa foi o que eu experimentei, foi a minha experiência em Lourdes. Lourdes aponta para o futuro, aponta a igreja, uma igreja nova, uma igreja renovada, porque em Lourdes eu vi gente de todos os lados do mundo. Eu atendi confissões, eu não falo, como diz o ditado, mal falo português, né? Mas eu atendi confissões de pessoas, pessoas italianos, lembro. Atendi uma confissão de um libanês, atendi confissão de espanhol, de francês, confissões e mais confissões, curas e mais curas. Belíssimo, quem já teve a experiência de rezar o rosário em Lourdes, em todas as línguas, né? Com aquele canto, meu Deus do céu, é o céu na terra. E Bernadette, tão simples, tão pequenina. Aí depois, Bernadette diz assim: mas por que a senhora escolheu justamente a mim?
porque Nossa Senhora falou, porque tu és minha pequenina. Aí depois, chegando no vilarejo, né? Aí a Bernadette viu Nossa Senhora, e ela era uma menininha assim de 1,40 m, e todo mundo fazia brincadeira com ela. Mas por que, Bernadette? Por que justamente você? Porque Nossa Senhora não achou uma alminha mais miserável do que a minha para aparecer. Porque se tivesse uma menorzinha do que eu, uma mais ínfima, é a esta que Nossa Senhora tinha aparecido. E Nossa Senhora disse, minha filha, a tua missão não é convencer. Tua missão não é convencer ninguém. A tua missão é transmitir. Que isso sirva para nós. A nossa missão não é convencer ninguém, porque quem convence, quem toca é o Espírito Santo. Nossa missão é transmitir. Nossa missão é anunciar o Evangelho e as belezas que Deus fez na vida da Virgem Maria. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Olhando para estas águas milagrosas de Lourdes, vamos pedir aqui nesta Santa Missa a graça para todos os doentes, os enfermos, recordando também o nosso batismo, para que nós, assim como os santos, saiamos da letra, saiamos do legalismo, saiamos da burocracia, para que possamos realmente abraçar a nossa cruz, dia após dia, com alegria, com o auxílio maternal de Nossa Senhora, ela que estava desfiando as contas do rosário, enquanto Bernadette rezava. Que coisa linda, né? Não tem uma aparição de Nossa Senhora que ela não está com o rosário e que não está indicando o caminho do rosário. Os santos que tinham o rosário como uma oração de predileção, Padre, por que o senhor prega tanto o rosário? Porque eu estou convencido do seu poder e o tanto que o demônio odeia o rosário. Um dia, São Domingos de Gusmão estava exorcizando um possesso e ele começou a rezar o rosário. E o possesso começou a bradar e dizer, aqueles que recitam o rosário jamais se condenarão ao inferno. Parem com isso, porque isso é um flagelo em nós. Não me canso de rezar o rosário, não me canso de pregar o rosário, porque Nossa Senhora não se cansa de recomendar o rosário. Aqueles que mais do que todos compreenderam, amaram, veneraram o rosário, são os santos, como um dom de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Nos últimos 8 séculos, eles amaram tanto o rosário com amor predileto, colocando no posto de honra ao lado do crucifixo, perto do missal e do breviário. Achamos o Santo Rosário, a mesa de trabalho dos doutores da Igreja, como São Lourenço de Brindisi, São Pedro Canísio, São Roberto Bellarmino, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Sales, Santo Afonso Maria de Ligório. Achamo-lo nas mãos dos apóstolos ardentes, como São Carlos Borromeu, São Felipe Neri, São Francisco Xavier, São Luís Grion Maria de Montfort e tantos outros. Achamo-lo ainda na mão de fundadores como Santo Inácio de Loyola, São Camilo de Leles, de sacerdotes como Santo Curadars, São José Cafasso, de freiras, irmãs consagradas como Santa Margarida, Santa Bernadette, Santa Maria Bertila, de jovens como São Stanislau Kotska, São João Bertmans, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, de São Domingos Sávio, de Santa Maria Gorete, de Santa Catarina de Sena, São Maximiliano Maria Kolbe. Achamos o rosário nas mãos daqueles que amam a Deus, na mão do Padre Pio de Petrelcina, São Pio, do Beato do Olindo Rótulo. Foi uma gloriosa fileira de santos, de eleitos, que fizeram do rosário uma arma de conquista, uma escada de ascensão, uma grinalda de amor, uma corrente de merecimentos, um colar de graças para si e para os outros. Se quisermos amar o rosário no modo mais puro e agradável a Nossa Senhora, devemos ir na escola dos santos, que são os seus filhos prediletos. Eles amaram muito o rosário e nos asseguraram, como Santa Teresinha, que disse, não existe oração mais agradável a Deus.
depois da Santa Missa, que o Santo Rosário. Santa Bernadette, tão simples, analfabeta, era exímia em recitar o rosário e ensinar o rosário. Nossa Senhora de Lourdes, com esses olhos misericordiosos a nós voltados, que ela, nesse piscar de olhos, como ela fez naquela pequena gruta, afaste todos os demônios, todos os vícios, todos os males da nossa vida e que reine a paz, caminhemos para a santidade e para o céu, porque é para isso que nós estamos aqui. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Santa Bernadette Soubirous, rogai por nós.